Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 6/8 com os fechamentos do dia 3, onde o Ibovespa dá um belo salto, 2,3%, e dessa vez ele já desenha o ombro cabeça ombro invertido. Aquele mesmo que a gente estava vendo para cá, na verdade ele acabou sendo desenhado inclinado, né? E o pregão dessa sexta-feira rompeu a linha dos dois topos aqui, que a gente chama de linha de pescoço. Tá? Qual que é a grande questão dessa figura? É uma figura de alta, só que quando ela acontece inclinada, a projeção de alta não é tão forte. Por quê? Ela está inclinada para cima, que linha de pescoço. A projeção, que passa aqui por baixo, é uma boa projeção, uma figura grande, mas ela também está inclinada. Tá? E a projeção para cima, obviamente, também fica inclinada. Então, quando a gente puxa para cima aqui, a gente vai sair dos 80 mil, vai apontar para os 90 mil. Né? São 10 mil pontos certinho, sai de 80 mil, vai apontar para os 90 mil. Muito próximo aí do topo histórico que aconteceu aqui nos 88. Ele iria lá para cima, pelo fato de estar inclinado. Só que o cabeça-ombro inclinado tem probabilidade menor de ser atingido. Então, a gente pega a parte mais baixa da projeção como sendo a projeção derradeira. Ou seja, isso aqui é uma figura que está apontando na prática para os 90 mil pela projeção, né? Como a gente tem um topo histórico acontecendo exatamente... Opa, deixa eu marcar aqui. O topo histórico acontecendo exatamente em 88 mil pontos. Vou apagar esse negócio aqui. Exatamente 88 mil pontos, então essa figura ela está apontando na prática para o topo histórico. Tá? Então essa formação do Ibov aqui aponta para o topo histórico com essa linha de pescoço aqui, ó, essa linha de pescoço inclinada para cima, sendo o nosso suporte. Tá? Então é importante que durante essa alta o Ibovespa não perca essa linha. Como é uma linha inclinada, bem inclinada para cima, é difícil não perder. Tá? É por isso que a gente fala que a probabilidade da projeção acontecer nesses inclinados é mais difícil, é menor. Tá? Se essa linha de pescoço for perdida para baixo, ela desmonta a projeção também. Então, por enquanto, o Ibovespa está apontado de novo para o topo histórico, dos 88 mil pontos, mas para isso acontecer ele precisa se manter em tendência de alta, principalmente nessa próxima semana aí de agosto. Vamos falar aqui do Ibovespa Futuro, que fez uma figura muito parecida, né? Ele está da mesma forma cheio de linhas de resistência para cima. Se ele continuar subindo, e dá para perceber aqui que a subida não vai ser simples, tá? Se ele continuar subindo, ele também está apontado para o topo histórico. Para baixo a gente não tem projeção, né? Como ele está rompendo as linhas para cima, não tem projeção para baixo. O que a gente tem aqui é só suporte mesmo, e nesse momento está nos 81.500, nesse momento os 80.000 vão ser o nosso suporte mais importante. Quem está em bastante destaque agora é o dólar. Por que o dólar? Porque a nossa linha de tendência do Fibonacci, né, a linha de tendência do Fibonacci foi inclinada, está sendo testada pela terceira vez nesse 3,71. Ele ainda está apontado para cima e ele está no limite mínimo da tendência de alta, que é essa tendência que está apontada para cima. Se o dólar continuar caindo e o Ibovespa continuar subindo, que é o que está telegrafado lá naquele ombro, cabeça-ombro invertido, mesmo torto, tá? Se ele pelo menos continuar fazendo o Ibovespa subir um pouco, pode fazer pressão no dólar e o dólar perder essa linha de tendência. Se ele perder isso aqui, teoricamente, ele vai apontar para a próxima linha que está passando agora no 3,53. Tá? Então o dólar ele pode dar uma boa recuada aí nas próximas semanas na onda do otimismo com o Ibovespa. Para isso, ele precisa perder essa linha de tendência aqui. Precisa cair abaixo do 3,71. Como a gente tem um Fibonacci aqui no 3,69, na prática ele tem que ficar abaixo do 3,70 de novo. Né? Ele já fez isso aqui no dia 25 de julho, né, que ele fechou aí no 3,69, ele precisaria fechar de novo abaixo do 3,70. Se ele fechar de novo abaixo do 3,70, a gente tem daí ele apontando para baixo. A primeira parada seria no 3,63, 3,63, tá? Mas a derradeira parada dele seria na próxima linha inclinada,
que ela vai aumentando todo dia de preço, porque ela está inclinada para cima, mas por enquanto ela está no 3,53 e já é uma grande distância do preço atual. Falar agora dos papéis, Petrobras vai dando seus pulinhos para cima. No último pulinho da sexta-feira, ela voltou para o patamar aí de R$21. Daqui para frente, a gente tem agora um puta gap grandão que vai até os R$23. Ela deve encontrar uma certa dificuldade de passar daqui, tá? Mas se ela conseguir se enfiar nessa região do gap, ela pode ir subindo até os 23,60 mais ou menos, que é onde está aí o fechamento do gap, e se recuperar um pouquinho, né? Quem está acompanhando os preços dos combustíveis aí sabe que a Petrobras continua dolarizando tudo, tá? Quem está se ferrando com o preço lá do diesel ao tesouro, então por enquanto tá, né? Tá tudo bem. E se ela entrar acima dos 21,85 aí, ela pode realmente chegar até os 23. Falar aqui da Vale 3, que está se suportando de novo na casa acima dos R$50. Ela tem topo histórico lá nos 55. Nessa região que ela está aqui, ela tem um montão de desenhos montados, né? Ela está acumulando aqui no topo. Isso aqui é o topo histórico dela, que a gente está vendo desde sempre. Cotação mais alta da história da Vale, está acontecendo aqui, e ela está andando aqui nessa região do topo, está muito feliz aqui por estar nesse preço, mas para passar daqui é outra coisa, ela precisaria romper os 55, e parece que ela está sofrendo muita turbulência quando ela tenta subir, né? Ela toma umas porradas grandes para baixo, aí toda vez que ela chega nessa faixa de preço entre 53 e 55 reais. Se ela passar dos 55, aí sim ela aponta para cima, pode bater até mais de R$60, mas o principal agora seria ver ela passar de novo desse topo histórico. Falar dos bancos, né? Tanto o Banco do Brasil como o Itaú são bem correlacionados com o Ibovespa sobe, os dois normalmente sobem juntos. O Banco do Brasil um pouco mais, obviamente, por ser governo, que já subiu igual o Ibovespa por 34. Fez uma figura parecida com o Ibovespa aqui, mas um pouquinho mais simétrica. Tá? Se o Banco do Brasil continuar subindo, né, passar para cima desses 35,60 aqui, os 41 lá do topo dele vão ser um alvo muito, muito real. Tá? E se for rompido, pode abrir uma nova projeção. Mas dos 35 até os 41, a gente tem uma probabilidade muito grande de ser atingido. Ou seja, se romper os 35,61, bater nos R$41 é uma probabilidade muito grande para o Banco do Brasil. E aqui o Itaú, né, que o desenho do Itaú é um pouquinho diferente do Banco do Brasil pelo fato de não ser governo, mas como o Itaú controla aí praticamente um pedaço grande do PIB brasileiro, ele também está muito correlacionado com o Ibovespa. E no caso do Itaú, passar acima dos R$48, quer dizer que ele vai bater lá no topo histórico dos 52, um pouco menos de prêmio do que o Banco do Brasil, mesmo assim tem uma boa projeção aqui. Ele não passou, nenhum dos dois passou, tá? Nem Petrobras, ninguém passou de topo histórico, ninguém passou de resistência, ninguém ainda projetou dos papéis essa subida. Só quem está projetado na subida é o índice mesmo, que foi subindo com outras ações que não estão aqui na minha análise das Blue Chips. Tá? Então, se as Blue Chips acompanharem, aí sim o Ibovespa tem toda a possibilidade de bater de novo no topo histórico, mas vocês estão vendo que tem muita dificuldade aqui. Elas estão até um pouco longe das resistências, mas é o que a gente está acompanhando, né? Se a gente vê esse povo todo rompendo aqui, Blue Chip rompendo essas resistências, elas vão bater nos seus topos históricos e, consequentemente, vão arrastar o Ibovespa para fazer provavelmente um novo topo histórico. Aqui a Ambev, né, para terminar a parte do Brasil, a Ambev que de novo está lutando aí com os R$20. Ela se montou aqui uma projeção de triângulo, ela tem um stop aqui embaixo agora nos 18,60 e ela está apontada para os 20,51. É uma região de forte turbulência, ela já ficou 3 anos nessa região até subir, ficou um tempinho lá para cima, chegou até os 24, mas voltou para a região dos R$20 agora e provavelmente vai ficar um bom tempo aqui. Vamos ter que ficar acompanhando a Ambev para ver o que ela vai fazer por enquanto. Vamos falar agora então do Bitcoin. Bitcoin que deu uma subidona, né? Tava todo mundo meio desacorçoado, que é a palavra que o pessoal aqui no interior usa para quando uma coisa está decepcionante, né? Estamos decepcionado com o Bitcoin lá nos $6.000. Ele deu um sprint, subiu $2.500
né? Em um curto espaço de tempo, isso subiu 40%, voltou para os 8.600 dólares, agora voltou para 7.000 e segurou na linha de tendência mais recente aqui dos últimos dois fundos, né? Na última análise que eu fiz, eu disse que a gente não ia mais ficar olhando essas linhas aqui que vem do topo de dezembro. Inclusive a gente até pode dar uma aumentada aqui no nosso zoom para dar uma limpada no gráfico, tá? Aquelas linhas do passado realmente não são mais importantes, porque a projeção delas de 3.000 dólares ficou para trás, não tenho o que dizer, ficou para trás. E aqui o Bitcoin agora dá para perceber que a gente está com um volume menor do que vinha desse topo histórico, né, de dezembro e janeiro. O volume foi caindo, mas agora, embora ele esteja menor, ele está mais constante, tá? E a volatilidade que era muito alta está menor. Está muito alta ainda em comparação com ativos que são mais antigos, né, como as ações que eu acabei de falar e tudo mais, mas ainda é uma volatilidade mais perto do normal. E o que aconteceu com essa movimentação recente, né, de 8.700 para 7.000 dólares e voltando? Ele confirma que um terceiro ponto numa linha de tendência de alta e valida essa linha de tendência de alta aqui como uma linha forte. Aqui em cima a gente tem uma linha de tendência de baixa, tá, por esses dois pontos. E essa linha de tendência de baixa é uma linha mais fraca, mas como a gente tem uma linha mais forte aqui, eu traçei as duas com azul para ficar mais fácil da gente ver, a gente está definindo um triângulo aqui. Triângulo é uma figura que pode projetar tanto para cima como para baixo. Tá? O que vai definir? Vai definir qual das duas linhas vai ser rompida primeiro. Se ele romper a linha de cima primeiro, ele projeta para cima. Se ele romper a linha de baixo primeiro, ele projeta para baixo. Quem acompanha as outras criptomoedas, normalmente, né, a gente tem muitas criptomoedas hoje, né, as mais conhecidas são o Ethereum, Bitcoin e tudo mais. E por que todo mundo monta a corretora de Bitcoin, né? A gente mesmo montou o Trader Gráfico, montou uma corretora TGCoin, que é uma corretora que trabalha só com Bitcoin, não trabalha com outras criptomoedas, né? Todo mundo tem projetos lindos de criptomoeda, equipes maravilhosas trabalhando. O cara foi braço direito do Satoshi Nakamoto, está montando uma criptomoeda nova e pipipipopó. Por que muita gente não acompanha essas criptomoedas? E por que as outras criptomoedas estão caindo nesse momento muito, 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 muito? Porque tem uma pequena parte, né, do conceito, que é uma grande parte do mundo real, de todo o universo de criptocoisas, que é a estatística, certo? Eu não estou falando de estatística da análise técnica, eu estou falando de estatística de uso. A criptomoeda ela é um ativo que só funciona se ela tiver muita gente acreditando. Ele é um ativo lastreado em lógica e em estatística. O Bitcoin tem muita movimentação e, melhor do que isso, tem muito minerador, né? E os mineradores eles estão espalhados por aí. Tem muita gente no Chile, tem muita gente na China, tem muita gente nos Estados Unidos, eles estão espalhados por aí. Tem muita gente no leste europeu, enfim, na Grécia, né? Eles estão espalhados por aí, o que permite que o Bitcoin tenha uma rede mais estável. É difícil atacar a rede do Bitcoin. Por quê? Porque tem muita gente usando, não tem nada demais. Ele só tem muita gente usando. Esse fato de ter muita gente usando é uma condição sine qua non imprescindível para qualquer criptomoeda existir. Não adianta ter um mega projeto, um super projeto, master puppets of não sei o que, se ninguém está usando, se tem meia dúzia de nego usando. Mesmo Bitcoin Cash, Bitcoin Gold são moedas que têm uma aceitação boa em um monte de exchange mundo afora e estão sujeitas a muita volatilidade e a ataques, digamos assim, à sua rede, justamente por serem criptomoedas que têm menos gente minerando, né? Tem menos nó, né, full node rodando por aí. Então, o que a gente está vendo agora, nesse movimento de capitais fugindo das criptomoedas, é o pessoal consolidando o uso das criptomoedas em cima das criptomoedas mais comuns, como o Bitcoin. Tá? Então você pega as outras criptomoedas que ficaram até famosas aí, né, nos últimos meses, derretendo, assim, perdendo o valor de mercado absurdo. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que está diminuindo o uso, né, e o interesse pelas criptomoedas, eles estão saindo das criptomoedas
de segunda linha, digamos assim, estão se concentrando nas de primeira linha. Não seria difícil a gente imaginar que de todo esse universo de criptomoeda, o que vai sobrar daqui a 1, 2, 3 anos vai ser exatamente uma, duas ou três criptomoedas que vai ser o que o povo usa. Por quê? Porque as criptomoedas dependem da estatística, da utilização. Não importa, o Bitcoin tem um projeto que é velho, tem um projeto que é isso, tem um projeto que é aquilo. Não importa se ele tem muita gente usando a parte estatística. Tem gente que não acredita em estatística, eu sei disso, eu conheço essas pessoas, eu vivo de estatística, então não tenho que discutir. Se você é uma pessoa que não acredita em estatística, não devia nem estar aqui, entendeu? Mas se você acredita em estatística, entenda que o Bitcoin, por ser muito aceito, ter a maior rede disparado de mineradores e de full nodes rodando, é a criptomoeda que vai receber o dinheiro que está saindo das altcoins. Tá? Então, nesse ponto, o Bitcoin ele vai ganhar uma sobrevida e quando sobrar só ele, né, da mesma forma que as .com lá, hoje você tem o que? Você tinha em 1999 centenas de empresas .com. Hoje sobraram o quê? Google, Microsoft não, né, porque ela já é mais velha, mas o Google, o Facebook, que veio um pouquinho depois, a Amazon, que estava lá no crash da Nasdaq, tá? E dessas duas, três que sobraram, elas estão entre as maiores empresas do mundo, certo? E aquela época era tudo bolha de .com, ninguém dava nada por elas. A mesma história que a gente ouve hoje, né? Que o Bitcoin isso, que o Bitcoin aquilo, que isso, que um monte de gente falando contra, era a mesma coisa, economia real. Os caras perguntavam, você tem galpão, onde é que fica a mercadoria, se compra pela internet nunca vai chegar, vão roubar seu cartão de crédito. Aquele negócio todo, no final, hoje os caras são as maiores empresas do mundo, né, estão dominando tudo e ninguém nem mais lembra do que acontecia 20 anos atrás, lá em 1999. Tá? A mesma coisa tende a acontecer com o Bitcoin, com a diferença de que hoje a informação, por causa dessas .com, ela corre muito mais rápido, então não deve demorar 20 anos para a gente chegar no mesmo nível que as .com estão hoje. Tá? O horizonte de tempo agora tende a ser exponencial, muito menor para as criptomoedas que sobrarem atingirem um valor de mercado muito mais alto. Estou fazendo uma análise fundamentalista em cima do que a gente está, do gráfico que a gente está olhando aqui, mas para o curto prazo, do longo prazo, mas para o curto prazo, a gente vai ter que olhar a análise técnica e faz a análise estatística das barrinhas aqui do preço atual. Tá? Então, eu estou justificando por que o Bitcoin não deu uma derretida maior do que essa aqui. Ele segurou na linha de tendência, enquanto as outras altcoins estão derretendo muito mais. Eu não estou falando delas aqui, tá? Mas quem acompanha aí, quem é criptomoedeiro, sabe do que eu estou falando, porque o Bitcoin está recebendo justamente o fluxo de capital que vem de outras criptomoedas nesse momento. E para a nossa análise de curto prazo, a gente vai ter que olhar o preço. Não importa esse fundamentalismo todo e o preço do Bitcoin. Vamos botar aqui a projeção. São $3.100 de projeção a partir do meio do caminho aqui, na casa dos 7.400. Isso quer dizer que ele pode romper para $10.500, como ele pode romper para $4.000. Tá? Os nossos dois horizontes aqui de projeção, se ele sair para cima ou para baixo desse triângulo. Se a gente andar um pouquinho aqui, a gente consegue ver direitinho o triângulo, né? O triângulo está na casa aqui dos 7.800, está um pouquinho mais alto até. É $11.000 para cima, tá? E para baixo seria alguma coisa em torno de $4.700, alguma coisa assim. Tá? Mas aí a gente vai precisar esperar ele romper, e é importante, a gente tem uma figura aqui de 64 dias, tá? É importante que ele faça esse rompimento aqui nos próximos 10 dias, é uma região ótima para o rompimento. Se ele deixar para fazer esse rompimento aqui muito mais para frente, vir andando aqui para o meio, ele acaba perdendo o fôlego, perdendo o ímpeto da projeção. Né? Então, o panorama que eu queria dar hoje é esse, tá? Um panorama geral, uma leitura nova, porque a gente está com uma figura nova, num gráfico de preço novo, com um padrão de volatilidade nitidamente novo. Então é importante a gente pautar algumas coisas. Eu agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.